Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, e dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar. Amado Pai, nós, embasados no sacrifício perfeito do Teu Filho, na obra consumada de Jesus, pedimos neste momento a Tua direção, o Teu conduzir, para que o Senhor de fato fale aos nossos corações, para a Tua glória, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas antes vamos ver um pouquinho sobre o contexto dessa oração de Paulo. Paulo tinha ouvido de Epáfras que os colossenses estavam muito bem. Evangelizados provavelmente pelo próprio Epáfras, eles tinham fé em Cristo, amor pelos santos, esperança nos céus. Tudo parecia muito bem ali. Mas Paulo não deixava de orar. O texto também diz que eles estavam, nos versículos anteriores, frutificando e crescendo no Evangelho, desde que tinham ouvido de Epáfras acerca da graça de Deus. Mas é interessante que o apóstolo não deixava de orar. Porque, veja, ele diz: desde o dia em que soubemos como vocês estavam bem, não cessamos de orar. É um pouco contrário daquilo que nós vemos hoje. Muitas vezes nós oramos porque as coisas não estão bem. Mas Paulo estava orando porque estavam bem. Muito interessante isso. O apóstolo não cessava de orar. Mas nem tudo estava tão bem. Provavelmente alguns ensinos heréticos estavam rodeando os nossos irmãos colossenses. Nós podemos encontrar isso no capítulo 2. Talvez alguns dos colossenses estivessem se rendendo a tais ensinos, ou estavam sendo oprimidos por falsos mestres que ensinavam os ensinos que vemos no capítulo 2, acerca de filosofias falaciosas, questões de comida, de bebida, de data, culto de anjos e etc. Tais ensinos provavelmente nos remetem a algo como o gnosticismo, ainda que naquele período fosse muito embrionário. Mas diante de tudo isso, diante dessa tensão, pelo que Paulo orava? Para que eles fossem plenos do conhecimento da vontade de Deus, toda sabedoria e discernimento espirituais, para que dessa maneira eles pudessem andar de maneira digna, agradando ao Senhor em tudo. E o resultado deste andar de maneira digna, ou as 4 evidências desse andar de maneira digna, seriam frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder e dando graças ao Pai. Interessante, amados, que Paulo não orava de modo pessimista. Ele nem mesmo chega a citar algo como: Senhor, guarda os colossenses, oro para que o Senhor os guarde desses falsos mestres ou algo do tipo. Não era uma oração lamentadora, mas sim triunfante. Claro, não triunfalista, mas triunfante. Em resumo, Paulo orava para que os colossenses não parassem onde estavam. Eles estavam frutificando, mas agora ele orava para que eles frutificassem em toda boa obra. Ele orava para que eles não se acomodassem à condição que eles tinham alcançado em tão pouco tempo.
Ele ora para que eles não fiquem parados, antes para que eles prossigam para o alvo. Mas que alvo é esse? A plenitude. Olhe para o texto novamente. Não basta ter conhecimento. Não basta agradar ao Senhor. Frutificar, como eu já disse, como eles frutificavam. Crescer. Era necessário transbordar de pleno conhecimento. Agradar em tudo. Frutificar em toda boa obra. Note essas expressões. Todo, toda, inteiro, pleno. Não parem, Colossenses. Avante. Avancem. Mas para onde? Para onde eles deveriam avançar? Para o pleno conhecimento da vontade de Deus. A leitura natural deste texto no grego sugere que este é o grande pedido de Paulo, pleno conhecimento da vontade de Deus. O viver de modo digno é um resultado deste conhecimento, e os 4 particípios ali subsequentes são 4 evidências do andar de modo digno. Pleno conhecimento, andar de modo digno, e as 4 evidências, frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças ao Pai. Mas o que eu gostaria de focar aqui neste texto, até por causa do tempo que temos, é a questão do pleno conhecimento da vontade de Deus. Tudo que vemos aqui como evidência do andar de modo digno do Senhor é resultado do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja o versículo 10. Dessa maneira. Por mais que essa palavra não esteja no grego, a ideia de todos os exegetas é essa. Que o pleno conhecimento gera o verdadeiro andar de modo digno e todos os seus resultados. A motivação do andar de maneira digna deve ser os interesses de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? É óbvio que Deus possui vontades específicas para circunstâncias diversas das nossas vidas. Muitos de nós aqui fomos chamados por Deus para sermos fiéis à sua vontade, para obedecermos a essa vontade de Deus que foi revelada para nós. É da vontade de Deus que nos santifiquemos para Ele, por exemplo, que entreguemos nossas vidas a Ele, que andemos de maneira digna segundo a sabedoria que o Seu Espírito Santo nos revela em meio aos nossos procedimentos diários de sabedoria. Porém, as vontades de Deus para as nossas vidas não podem ser entendidas como vontades isoladas, independentes ou desconectadas do eterno propósito de Deus, da suprema e divina vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amados, será que nós temos ocupado as nossas mentes com isso? Será que temos nos perguntado qual é o eterno propósito de Deus? Não ousaria dizer aqui qual é. Apenas quero instigar você a buscar conhecer qual é a suprema vontade de Deus. Né? Posso dizer o que ela não é. Ela não é simplesmente perdoar os nossos pecados. Nos salvar é o primeiro passo em direção a esse grande alvo de Deus. Veja, Adão em Gênesis 2 não precisava de salvação como nós precisamos. Então qual era o propósito de Deus para Adão antes de Gênesis 3, antes da queda? A justificação como um dos primeiros passos para caminharmos em direção a esse propósito, hoje nos motiva pelo peso da gratidão. Hoje nós, muitas vezes, buscamos nos santificar, andar de maneira digna, porque somos gratos ao Senhor que nos salvou. Mas, irmãos, não é só sobre olhar para trás. O Senhor nos salvou para algo. Mas que é esse algo? Qual é a suprema vontade de Deus? Veja Efésios 1:7, por exemplo. Paulo falando de todas aquelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, desde o versículo 3, diz que Deus derramou uma graça sobre nós. Ou melhor, ele diz antes que nós recebemos em Cristo, naquele que nós já temos a redenção, recebemos
também uma graça que foi derramada sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, nos revelando o mistério da sua vontade. E depois ele continua o versículo 10, que você provavelmente já sabe o que ele diz ali. Amados, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que o pleno conhecimento da vontade de Deus gera um verdadeiro combustível para buscarmos o andar de maneira digna. A motivação de andar de maneira digna deve ser os interesses de Deus, o eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, conforme vemos em Efésios 3. Afinal, Cristo é o que satisfaz totalmente o coração do Pai. Não é mesmo? O que nos motiva a nos reunirmos em nossas igrejas? O que nos motiva para servirmos ao Senhor, para amarmos as nossas famílias e etc, etc. Receio que grande parte de nós seja motivada por interesses próprios, para o nosso próprio bem, por interesses egoístas. Deixe-me contar uma história aqui sobre isso. Certa vez um homem foi convidado por um rei a viajar para a capital da nação, do palácio do rei. E esse homem, ele se perdeu no caminho. Ficou completamente desesperado. Mas então, um outro viajante se aproximou dele e o conduziu de volta ao caminho. Ele ficou tão encantado com isso que ele estacionou no cruzamento entre a estrada errada e a estrada correta, o verdadeiro caminho. E todas as pessoas que passavam ali eram paradas por este homem. Ele contava como ele havia sido recuperado, como ele tinha sido retornado a este caminho. Porque não foi ele que se retornou, foi um outro viajante. O problema é que ele andava por este caminho só com esse foco. Ficar encantado em como ele voltara ao caminho. O propósito do rei, do convite do rei, havia sido esquecido. O destino principal dele havia sido esquecido, amados irmãos. Este homem esqueceu de seu destino, se esqueceu da grande cidade. O propósito do rei havia sido negligenciado, porque ele tinha voltado para o caminho. Amados, o que tem nos motivado a servir o Senhor? Devemos ser completamente gratos. O próprio texto de Colossenses diz isso ao Senhor. Mas Paulo mesmo está orando. Colossenses, não parem aí. Nós precisamos orar, irmãos, como Paulo, para que a vontade de Deus seja transbordada em nós com toda a sabedoria e entendimento dados pelo Espírito Santo. O pouco, irmãos, que nós sabemos hoje da vontade de Deus já deve nos motivar a andar de maneira digna. Mas a andarmos, não simplesmente por andar vagando por aí, mas a andarmos para conhecermos mais um pouco. E assim sermos novamente motivados para andar dignamente do Senhor. Este é o ciclo proposto por Paulo, irmãos. Transbordar do pleno conhecimento para crescer no conhecimento de Deus. Veja o versículo 10. Transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus e depois cresçam no conhecimento de Deus. Que os interesses de Deus, irmãos, sejam os nossos interesses. Que o desejo do Pai possa queimar no nosso coração. Que o conhecimento da sua vontade nos motive a conhecê-la. Nos motive a conhecê-la. Talvez nós não saibamos qual é a vontade de Deus, mas o fato de sabermos que Ele tem um supremo propósito deve nos motivar a conhecer qual é esse supremo propósito. E à medida que conhecemos, o pouco que conhecemos deve nos cativar, nos capturar, para conhecermos mais e vivermos conforme esse interesse que satisfará o coração do Pai. Que possamos ser cativados por esse eterno propósito de Deus
e assim sermos motivados a andarmos de maneira digna e buscarmos conhecer mais e mais. É isso que eu gostaria de instigar, encorajar no coração de todos os meus irmãos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer transbordar os nossos corações do pleno conhecimento da sua vontade. Em nome de Jesus.